Muito bem, a gente veio realizando nosso estudo sobre, chamado Lendo Narrativamente os Evangelhos Sinóticos. E o interesse da gente era que você aprendesse a fazer a sua leitura das narrativas ou histórias bíblicas. Como nosso curso é com ênfase nos textos sinóticos, nós estamos assumindo aqui que eles são compostos de histórias. E é claro que você está mais acostumado, ou bastante acostumado com isso, mais do que acostumado com isso. O fato de que, ao ler os evangelhos, você está lendo histórias e conjuntos de histórias, ou sequências de histórias sobre Jesus, é mais do que natural, mais do que comum, mais do que reconhecido quando a gente lê os evangelhos sinóticos. Assim, a gente precisa entender como fazer uma leitura adequada dessas histórias. Por vezes, pecamos ao não observar os detalhes. E ao não observarmos os detalhes, nós sentimos as dificuldades de compreensão das próprias histórias. Então, veja, o nosso interesse agora é mostrar a você que existe um modo de fazer isso. Fizemos isso com os 2 primeiros conjuntos de slides. E temos dar a você um motivo, uma razão para fazê-lo com um experimento. É o que a gente vai fazer então nesse vídeo. Peço que você acompanhe com a sua Bíblia aberta no texto que nós vamos partilhar com você nesse momento. Nós dissemos que o texto narrativo, ou gênero narrativo, é um modo de comunicação. Vimos como é possível fazer essa análise ou a organização dessa comunicação, aquela situação de você ter a falta ou a posse de algo, e ao final você perde esse algo, ou deixa de, ou adquire. Também vimos a possibilidade de isso ser construído mais modernamente a partir de um personagem mesmo, que é esse personagem que tem, ou que quer, ou que deseja, ou que sai em busca de alguma coisa que necessita, ou que lhe foi confiado fazer. Usamos até o exemplo de Moisés para isso. E também dissemos que outra maneira de estudar as histórias, elas partilham, ou essa maneira partilha de compreender uma situação inicial até que se constitui um problema para o qual se busca uma solução. Em acontecendo a solução, então a gente tem o desenlace ou a finalização, a conclusão do ciclo narrativo. Ora, aí a gente disse que para poder fazer esse estudo das histórias, eu espero que você já tenha percebido que elas podem ser estudadas muito mais aprofundadamente, como a gente diz. A maneira correta de fazê-lo é pensando nessa forma de organizar as histórias. Agora, as histórias, elas possuem outras características também, que precisamos reconhecer e identificar para estudá-las. Primeiro, nós temos que entender o que é uma história, isto é, como é o seu começo, como é o seu final. Quando você ouve uma história, ela tem um começo, um meio e um fim. No caso das histórias bíblicas e, em particular, das histórias dos evangelhos, esse começo, meio e fim se confunde com a história seguinte e com a história anterior. Normalmente, os evangelhos trazem as histórias sobre Jesus em sequência, apenas ligadas uma à outra por uma cláusula, alguma coisa que conecta uma à outra. Às vezes a citação de um tempo, a citação de um lugar, ou a citação de um personagem. O que a gente quer que você entenda é que é necessário delimitar a história, isto é, definir que essa história começa aqui e termina aqui, essa outra começa ao final desta e termina aqui com seu respectivo final. Então esse é o primeiro ponto, delimitar a história. O segundo ponto importante que a gente tem que observar é entender o plano da história. O que é o plano da história? O que acontece nela? Compreender que um leproso que se aproxima de Jesus, que pede a cura, que por sua vez é curado, que por fim ele fica feliz com isso, é entender o plano. Então toda história tem o seu plano. Ou diríamos o seu enredo, a sua intriga. É preciso saber identificar isso também.
O terceiro passo importante é compreender o lugar, o papel e a função e a própria identidade dos personagens. Aquelas pessoas cujos nomes são ou não citados, mas que são os que constroem as ações presentes nas histórias. É fato que, nas histórias dos evangelhos, Jesus sempre é o personagem principal. E os demais entram como coadjuvantes, parceiros e até testemunhas das suas ações. Portanto, a gente tem que identificar e fazer um estudo dos personagens de cada história. Também dissemos como quarto passo que nenhuma história é história se não localizada num tempo e num lugar. Toda história tem que ser situada, ela tem que ser colocada num lugar, seja quando começou, em que período de tempo ela transcorreu e em que momento do tempo ela terminou. Tem que haver, a história começa assim, a história desenvolve-se durante tais e tais e tais intervalos de tempo, e a história termina tempos depois do seu começo. Portanto, a gente precisa identificar o tempo e precisa identificar o lugar, as situações. E por lugar ou situações, a gente deve ampliar isso. A gente deve ampliar isso para colocar, situar aí as muitas pessoas que estão envolvidas, os ambientes, e a gente chama isso de toda aquela constituição histórica que já estudamos nos evangelhos. Elas vão entrar exatamente aqui. Por fim, como quinto passo para o nosso estudo, a gente deve introduzir aí a compreensão do narrador, isto é, aquela pessoa que conta a história e com a qual nós caminhamos para o estudo ou a leitura, o ouvir da história. Às vezes ele não aparece revelado, ele é anônimo na história. Às vezes ele está presente na própria história, às vezes ele está distante dessa história. Mas é claro que podemos saber claramente, perfeitamente o que ele tem a dizer, quando a gente observa os seus comentários implícitos ou explícitos, a maneira como ele conduz os acontecimentos. É só você pensar assim, bom, poderia ter sido dito de outra forma, mas foi dito dessa forma. Com que propósito foi dito dessa forma e não de outra forma? Então, nós vamos dar uma rápida pausa e vamos retornar agora com um exemplo de uma história. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 até o verso 34. E ali a gente vai mostrar como esse estudo é possível. Como dissemos, vamos agora introduzir um exemplo de uma análise de uma história bíblica, no caso, uma história do Evangelho de Marcos, que narra um período de dia de Jesus em Cafarnaum. Marcos capítulo 1, versos 21 a 34. Espero que você já tenha feito a leitura desse texto, particularmente, porque agora vamos apenas dar algumas pinceladas mostrando como pode ser feita a leitura narrativa dessas histórias. Vamos delimitar a história. Como é que essa história pode ser colocada nos seus devidos limites? A gente tem um pouco antes do Evangelho de Marcos o início da atividade de Jesus e a prisão de João Batista. Olha, observa que Marcos usa um tempo verbal no presente. Jesus saiu proclamando, andando por toda a Galileia. Isso quer dizer que não dá para limitar bem o tempo cronológico no qual Jesus fez essa atividade. Por outro lado, logo depois Jesus já está à beira do Mar da Galileia chamando seguidores. Há um salto nesse tempo, é como se o relógio tivesse corrido bastante até o momento em que Jesus agora está chamando os seus seguidores. Ele anda um pouco mais adiante, eles o seguem e logo depois, na narrativa de Marcos, Jesus chega até a cidade de Cafarnaum. Não há exatamente uma referência de quando é que Jesus saiu do Mar da Galileia, foi à cidade de Cafarnaum, quanto tempo ele permaneceu na cidade de Cafarnaum e ali, quando foi que ele chegou, em que sábado ele chegou até a sinagoga. Então veja que o tempo aí
vai delimitando, mas não nos dá muitas pistas acerca dessa constituição aí, dessa limitação da história. O que a gente tem depois, na sequência dos versículos, é que Marcos, o narrador enfatiza outras expressões para definir o tempo. Por exemplo, no verso 29, logo eles saíram da sinagoga. E mais adiante, no verso 32, quando anoiteceu. Uma ênfase dizendo assim um pouco melhor, depois que o sol se pôs. Qual é a nossa conclusão então? É que no que diz respeito ao tempo, as narrativas começam no capítulo verso 21, mas a introdução delas é feita bem anteriormente, no capítulo 1, verso 14. Que outro recurso a gente tem para analisar a delimitação dessa narrativa? A gente pode, por exemplo, observar o deslocamento espacial de Jesus, desde a Galileia até o Mar da Galileia, até a beira do Mar da Galileia, até a ida para Cafarnaum, em Cafarnaum para a sinagoga, da sinagoga para a casa de Simão, de dentro da casa de Simão para fora da casa de Simão. Olha, esse deslocamento, embora amplo, nos ajuda também a fixar as histórias no seu devido lugar. Podemos também perguntar pelos personagens, ou personagens da história. Quem são eles? Nós temos aí Jesus como personagem principal, é ele que o narrador acompanha. É como se você tivesse uma câmera e a sua câmera está focada atrás de Jesus e você vai acompanhando as ações de Jesus, vai filmando os movimentos dele. Onde ele vai, sua câmera está filmando e você está contando o que ele está fazendo. Então é isso, é esse o percurso que Marcos nos leva a fazer na medida que nós vamos lendo as suas histórias, ou essas histórias. Portanto, a gente tem Jesus como esse personagem. Ao redor dele vão aparecendo os outros personagens. Tem o João, tem os primeiros discípulos, Simão e André, Tiago e João, João anterior ao Batista. Eles vão com Jesus até Cafarnaum. Jesus entra na sinagoga e lá tem um monte de gente ali para o culto do sábado. Dentre eles tem um homem que é possesso de um espírito imundo. Depois Jesus sai da sinagoga, ele é acompanhado, vai até a casa de Simão. Chegando lá, tem a sogra de Pedro. Depois, então, nós temos no final do dia aquela multidão que vai até ele vindo da cidade. Portanto, esse conjunto de personagens que estão ali e não estão em nenhuma outra história define muito bem, delimita muito bem acerca de quais histórias nós estamos falando. A gente pode pensar também em termos do enredo, do plano, de como a história foi organizada. E aí nós vamos descobrir que nós temos 3 histórias, na verdade, não uma só. Nós temos a história do ensino e da cura na sinagoga de Cafarnaum, ou da expulsão do demônio. Nós temos a história da cura da sogra de Pedro e nós temos a história da cura de muitos doentes. Então, são 3 histórias. Mas se nós optamos por estudar essas histórias do ponto de vista da situação, problema e solução, que é o terceiro modo de estudo que a gente colocou no vídeo anterior, então nós vamos descobrir que essas histórias seguem um padrão muito definido. E é esse padrão que nós queremos agora trazer para você, de modo que você acompanhe e seja capaz de observar junto conosco, olhando a sua Bíblia aí, como eu estou fazendo com a minha aqui. Nós temos, no caso do endemoniado, uma situação que é o ensino na sinagoga, surge um problema que é um homem possesso. Jesus, então, atua naquela situação imediatamente e o demônio é expulso e o rapaz volta à condição normal. Nós temos a situação da sogra de Pedro. Jesus chega até a casa de Simão, surge o problema da sogra de Pedro enferma, Jesus vai até ela é curada, ela volta então ao serviço normal da casa. Nós temos a situação de uma população adoecida que vai até Jesus, surge então, Jesus está na casa de Pedro, surge essa população adoecida, Jesus então cura a muitos ali
e eles então retornam para suas casas sadios, e Jesus então vai para dentro da casa de Pedro descansar. Você observa como a gente tem um padrão que pode ser repetido em cada uma das histórias dos evangelhos. É claro que aí a gente tem algo mais. A gente tem uma sequência das 3 histórias. E o narrador Marcos não as colocou de uma maneira que ela não tivesse algum sentido, pois elas têm. O que o narrador planejou ao reunir essas 3 histórias em uma única, digamos, história? Pretendeu mostrar como manifestou-se o poder de Jesus sobre o demônio e sobre as enfermidades em um único dia, em um único lugar. E como isso contribuiu para tornar Jesus famoso em toda a Galiléia. Então, esse é o plano do narrador. É esse plano que ele está contando a história e conduzindo, de modo a fazer você entender isso também. Se você não percebe isso, você não entendeu nada do propósito, da intenção do narrador. Agora, é preciso também abordar os personagens, estudar esses personagens. Não deixe de fazer isso também, você pode exercitar desse modo, observando como Jesus, na primeira história, a Jesus e o espírito imundo, ocupa a cena principal. Na segunda história, Jesus e a sogra de Simão. E na terceira história, temos Jesus e o povo da cidade. Se você observa também o tempo e o lugar, o enquadramento dessas histórias, a gente percebe algumas coisas curiosas. Por exemplo, a gente entende que o narrador não está preocupado nem com definir, descrever os lugares, como também não está preocupado em determinar muito os tempos. Qual é o interesse dele então? O interesse dele se baseia totalmente em mostrar a Jesus. O foco dele, a gente diria, numa linguagem teológica, é totalmente cristológico ou cristocêntrico. Portanto, resta para a gente observar o ponto de vista do narrador. Como é que entender como ele avalia, como ele nos ensina a valorizar certos aspectos da história que são importantes para ele, e a fim de ter a devida compreensão desses acontecimentos. É claro que nas histórias que ele conta, fica evidente a autoridade de Jesus, confirmada pela derrota do espírito imundo. Fica evidente a simpatia de Jesus para com a dor da sogra de Pedro e também para com as doenças do povo. A estratégia do narrador, então, qual é? É nos conduzir direto aos acontecimentos, mostrá-los na sua forma mais crua e real. Ele evita os diálogos, as descrições desnecessárias, e ainda que ele faça ainda assim, ele tem 2 momentos em que ele cede a uma outra visão, que é a sua própria visão. Primeiro, o diálogo de Jesus com o demônio incorporado no processo. O demônio diz: eu sei quem tu és, o santo de Deus. E Jesus diz para ele: cala-te, eu te digo, e sai dele. Então esse é um diálogo que é interessante para o narrador numa sequência de história que não tem diálogo algum. E o outro são os comentários que ele faz, que a fama de Jesus se disseminava, se espalhava por toda a Galiléia, quer dizer, ele estava ficando famoso. Se você pega esses 2 comentários, esse diálogo e esses comentários que são feitos pelo narrador, você observa então, você capta, entende, vê como ele está funcionando hermeneuticamente para com você. Ele está sendo intérprete das histórias de Jesus para você. Ele te leva a pensar que Jesus tem uma autoridade, um poder extraordinários, e que esse poder e autoridade o estavam tornando famoso em toda parte. E esse é o ponto de partida para o restante das histórias que você vai ler sobre Jesus narradas no Evangelho de Marcos. Assim, a gente termina o nosso curso. Fizemos um percurso muito interessante, muito gostoso, e eu espero que você revise esses cursos, revise as aulas e, sobretudo, revise essa última aula, que vai ser muito útil para o seu estudo e também para você passar adiante as histórias dos Evangelhos. Muito obrigado e até a próxima vez.